Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu estou confeccionando para o nosso motorhome. A gente já está nos acabamentos finais, o Sérgio já terminou praticamente a parte elétrica, a hidráulica. Agora eu vou confeccionar aqueles blackouts térmicos para os vidros do carro. No nosso motorhome, a gente tem 7 janelas. É o para-brisa, a janela do motorista, a janela do passageiro. Temos a clarabóia, uma janela na cozinha e 2 janelas na porta traseira do carro. Todas essas janelas, e vai passar muito menos calor ou frio se elas forem isoladas. Para fazer esse isolamento, a gente confecciona blackouts automotivos. Então, ou você compra em alguma empresa que fabrica já esses blackouts, ou você coloca a mão na massa e faz você mesmo, que é o nosso caso. Eu pesquisei no YouTube e encontrei um casal, que é a Camis e o Fer, do canal Pegadas Itinerantes. E eu achei a explicação dela assim muito boa, muito fácil. Então eu fui no Brás, aqui em São Paulo, procurar o tecido. Já ouvi falar de alguns tecidos que são muito bons para a fabricação desse blackout. Eles usam o nylon ripstop. E eu não encontrei, mas eu encontrei um outro tecido que era mais ou menos o que eu estava procurando. Achei que era um preço razoável e comprei. O que eu encontrei e comprei é o TNT 80. Gente, R$ 3,10 o metro. Olha a quantidade que eu comprei. Vai dar até para eu fabricar para fora. Quem quiser blackout é só falar comigo. Brincadeira, não vou fazer não. Não faço para fora não. O tecido é esse daqui, ó. Tá vendo? É um tecido que você corta, ele não desfia. Então, comprei esse tecido. Comprei também, eu precisava de alguma coisa para fazer o acabamento nas laterais, que é o viés. Eles usam também o viés nas laterais para dar esse acabamento, né? Para ficar mais bonitinho. O viés que eu comprei é esse daqui, ó. Ele é gorgurão e eu achei muito interessante porque ele tem uma parte aqui no meio que ele facilita na hora de dobrar, ó. Ele tem 2 centímetros e quando você dobra, ele fica 1 centímetro para cada lado, certo? Então é o que eu vou precisar para encaixar na costura lateral que vai ficar no blackout, para dar o acabamento. Muito bom. É fácil de trabalhar com ele. Tudo que eu estou usando é com linha e agulha normal na máquina de costura. Esse rolo de 100 metros saiu por R$ 25. 25 centavos o metro, né? 25 centavos o metro. R$ 3,00 o metro disso daqui. E o que mais que eu vou precisar? O mais caro, na verdade, é isso daqui, ó. É uma manta polietileno expandido aluminizada. Na época eu comprei na Leroy, não lembro quanto eu paguei. Inclusive eu vou ter que comprar mais porque eu usei muito isso daqui para a forração do motorhome. Além da gente usar o pier, que eu já mostrei isso num vídeo passado, se você for olhar lá, eu mostrei como que a gente fez o isolamento térmico do carro. Então, nós usamos o pier e por cima do pier a gente colocou essa manta aluminizada. Ela é dos 2 lados, tá vendo? Muito bom. Ela dá um isolamento térmico e acústico muito bom para o motorhome. Hoje eu vou confeccionar o blackout da cozinha e o blackout da clarabóia. Então é isso. Então você vai precisar do tecido, do viés, da manta térmica,
Você pode usar também o 3TC, muitas pessoas usam o 3TC porque ele é até mais grosso. Esse daqui é fino, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duplo. Então, eu vou fazer ele duplo, assim, dentro do tecido TNT. Chega de blá 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 e vamos para a confecção desse blackout. Vocês vão ver que não é nem um bicho de 7 cabeças. Eu, que não sou mais expert na costura, consegui fazer. Se você já tiver uma noção de costura, com certeza também você vai conseguir fazer. E não vai pagar caríssimo por isso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que que eu vou fazer? A minha janela tem 93 por 45. Eu cortei 2 medidas dessa daqui, né? Que é a parte de baixo, a parte de cima. Vou costurar nas laterais com 1 centímetro, aqui, 1 centímetro, e deixar esse vão aberto, que é para depois eu conseguir encaixar a manta térmica. Aqui no meio, eu vou fazer uma costura, porque eu vou dividir essa manta em duas. De um lado eu vou colocar uma parte e esse eu vou colocar a outra parte. Para quê? Para que depois eu consiga fechar esse protetor e ela ficar menor para eu poder guardar. Então, a princípio é isso. Corte o tecido do tamanho da sua janela, deixando 1 centímetro de costura de cada lado, que é para depois você também fazer o acabamento no viés. Eu vou cortar, costurar essas laterais e costurar o meio. Depois eu mostro como ficou. Colocando o viés aqui, vai dobrando, ó. Ele tá bem rentinho, eu deixei 1 centímetro de costura. Isso daqui também tem 1 centímetro. Aí vai dobrando e vai costurando. Arruma e costura. Até o final. Então, a cortina vai ter 93. Isso daqui eu deixei com 91. Por quê? Porque vai me dar a margem aqui da costura de 1 centímetro, mais o viés. Então, agora eu vou colocar essa metade aqui dentro. Vai colocando certinho até lá no fundo. Dá uma forçadinha para ele entrar. Ó, entrou e me deu uma margem para costura. O outro. Até lá no fundo. Aí entrou. Ele consegue dobrar, tá vendo? Por isso que tem essa costura no meio. Aí agora eu vou fazer a costura aqui e passar o viés. Aí já acertei aqui. Desço a agulha. Aí segura bem e vai. Pode ir devagar. Pronto. Aí, já passei o viés desse lado também. E aí, tá pronto nosso protetor térmico. Essa é da janela da cozinha, ó.
Aí é mais fácil deixando a costura aqui no meio, fazendo em duas partes, porque fica mais fácil para guardar depois, ó. Dá para dobrar e colocar em algum cantinho. Aí depois a gente vai colocar imã aqui nas laterais e o imã na janela e a gente coloca lá, ela fica pronta, fica fixa lá na janela. Aí quiser tirar, é só tirar o imã, fica bem mais fácil. Eu acho melhor do que o velcro, porque o velcro você vai mexer todos os dias, vai tirar, colocar todos os dias. Então o imã fica mais fácil de trabalhar com ele e não precisa dar tanta manutenção. Agora eu vou fazer a cortina térmica blackout para clarabóia. A minha clarabóia, ó, eu já fiz aqui a tela mosquiteiro, tem 38 por 58. Então eu vou fazer a blackout no mesmo tamanho que a tela mosquiteiro. Então aqui eu já cortei o tecido, já fiz 1 centímetro de costura, mais outro centímetro aqui. Eu não vou virar depois do outro lado, eu vou deixar desse lado mesmo, porque aqui em cima dessa costura eu vou aplicar o viés. Então aqui ele já tem 38 de largura e depois vou cortar no comprimento, mas por enquanto eu vou costurar esses 3 lados, depois eu vou encaixar esses laminados aqui, ó. Eu vou fazer duplo dessa vez. Então eu já cortei, depois eu vou ver o tamanho, se ficar muito grande eu vou acertando, eu vou cortando esse daqui. Lembrando que essa parte aqui, ela sempre vai ficar menor, porque você vai encaixar ela dentro dessa medida aqui. Então agora eu vou costurar esse outro lado e encaixar a manta térmica. Então aqui eu vou costurar 1 centímetro. Se eu deixar o tecido bem rente à sapatilha aqui, tá vendo que ela tá bem rentinha aqui? Eu sei que ela vai costurar 1 centímetro. Eu já terminei de costurar, ó, deu 1 centímetro de costura, tá vendo? 1 centímetro. Então, a sapatilha ficando bem rente aqui ao tecido, eu sei que ele vai me dar 1 centímetro de costura. Então, eu terminei de costurar essa parte de baixo, que é a parte menor, né? Eu já tinha costurado as 2 laterais maiores e agora essa daqui. Então, agora eu vou encaixar as 2 mantas dentro desse saco. Ajeita as 2 bem direitinho. Pronto. Ó. Essa daqui eu fiz uma inteira. Eu não dividi ao meio como eu dividi aquela da janela da cozinha. Como ela é menor, eu achei melhor fazer assim, inteira. Tá? Então, ela tem que ter 58 de comprimento. Desde a costura lá de baixo. Então, ela tá dando 58 aqui. Eu tenho que deixar, então, 1 centímetro de costura. Essa telinha, ela tá um pouco maior aqui, eu não vou conseguir costurar, então eu vou cortar um pouquinho mais essa manta. 56 de comprimento.
Então, eu vou deixar com 55. Assim, eu tenho uma margem para a costura de 1 centímetro daquela última ponta. Né? Entendeu? É por aí. Pronto. Vamos ver se deu certo. Volta pro saco. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho que chega lá. Melhor ir tirando aos poucos do que tirar bastante e dar erro, né? Aí. Pronto. Arruma bem lá no fundo. Então, tem que dar 58. Então, aqui uma margem já tá uma boa margem para eu passar a costura aqui e dar certinho. Vamos costurar agora. Então, já coloquei o viés desse lado, agora eu vou colocar desse lado. E por último, eu vou colocar o viés depois que eu colocar a manta aqui dentro, tá? É mais fácil vocês colocarem o viés antes de colocar a manta aqui dentro, senão fica mais complicado para vocês costurarem com a manta aqui dentro. Então, primeiro o viés, depois encaixa a manta e depois, por último, passa a última costura aqui e aplica o viés. A manta tá bem certinha aqui dentro. Vou deixar o tecido bem rentinho. Para ele não sair do lugar, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar uma agulha. Ele tá bem rente aqui, eu vou colocar uma agulha aqui, que é pra ele não escapar, tá vendo? Vou colocar outra aqui também. Só pra eu não deixar o tecido correr a hora que eu tiver passando a costura. Pronto. Coloquei aqui desse lado também, ó. Agora, eu vou colocar a sapatilha bem rente aqui, tá vendo onde tá terminando a manta? Se eu colocar a sapatilha bem rente à manta, eu sei que ela vai me dar uma margem de uma costura de 1 centímetro. Desci a sapatilha e agora eu vou começar a costurar aqui. Pronto, passei a costura. Ficou bem rente aqui. Aí, agora, esse excesso eu vou cortar para esse canto aqui, eu colocar o viés também. Ó, cortei a diferença, tá vendo? Então, agora aqui nessa partezinha eu vou colocar o viés, que vai dar o acabamento. Pronto, acabei de colocar o viés, tá vendo? Nessa partezinha que eu costurei, de onde eu terminei a manta. Ó, o outro lado. Ficou certinho, tá vendo? Isso daqui eu já posso tirar. Então, pronto, galera, olha aí. Já estão prontos os nossos blackouts. Semana que vem eu vou continuar com a confecção. E já fica a dica aí pra vocês, tá bom? Agora vocês já sabem como que faz. Essas com a divisória no meio. Quando a cortina for muito grande, faz com divisória. Quando for pequena, faz uma parte só, como eu fiz essa da claraboia. Fica a gosto, né? Então é isso daí, galera. Viu como é possível? Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários e assim que possível eu vou responder vocês. Tá bom? Deixa aquele like e até a próxima. Tchau!